Inês Domingos e Pedro Ortigão Correia são convidados desta tarde do Fecho de Contas. Inês, boa tarde, bem-vinda de volta ao Fecho de Contas. Estas previsões para o BPI apontavam um grande problema nas perdas da carteira de dívida soberana. Além de todos os outros problemas que a dívida portuguesa tem gerado, este é um grande problema para a banca, nesta altura, é o principal problema. Neste momento é um grande problema para a banca. A banca encontra-se numa situação em que tem uma enorme dificuldade em financiar-se. Nada disto ajuda. Os bancos continuam a depender imenso do financiamento do BCE e, portanto, a situação da banca é uma situação que está a preocupar muito, obviamente, os portugueses, mas também as instituições internacionais que nos vêm cá ajudar. Portanto, o FMI, etc. E essa preocupação vai traduzir-se também numa verba direta canalizada para a banca? Eu acredito que sim, foi o que aconteceu na Irlanda, houve uma verba direta, é certo que os bancos irlandeses tinham questões um bocadinho diferentes e era bastante mais complicado, mas os bancos portugueses certamente também vão necessitar de financiamento e penso que, na minha opinião, é necessário e sendo possível, penso que seria pouco razoável não o fazerem. Portanto, eu acredito que haverá uma verba direta para a banca portuguesa. Sim. E essa verba, Pedro, é suficiente para ajudar a reequilibrar as contas da banca ou é aqui também um paliativo? Vai depender da verba. Discute-se valores em volta dos 10 mil milhões, enfim, provavelmente serão necessários valores um bocadinho superiores. A diferença da nossa banca com a irlandesa é que a nossa banca não tinha grandes problemas de balanço, como tinha o caso da banca irlandesa. O problema da nossa banca é uma necessidade de liquidez de tesouraria de curto prazo e agora há de vir o outro problema a seguir, tem a ver com todos estes créditos que não vão ter solvência quando viermos a começar a entrar numa fase de incumprimento que é aquilo que se espera dentro da nossa economia. E ao mesmo tempo a banca está a apostar num processo de desalavancagem. Essa desalavancagem da banca, como é que vai afetar a economia portuguesa nos próximos anos? Vamos lá ver, os nossos bancos, ao contrário, se calhar, dos bancos no mundo mais anglo-saxónico, que são apenas instituições financeiras, na nossa realidade os bancos acabam por ter participações em várias empresas, numa lógica quase, enfim, de investimento estratégico, não tanto de investimento financeiro, embora a maior parte deles garanta que é de investimento financeiro. Aquilo que se vai assistir é a venda desses patrimónios aos poucos e poucos para fazer face a aumentos de capital que vão ter que ocorrer daqui para a frente. Quer dizer, o panorama da banca tal qual ela está atualmente vai ser drasticamente diferente, acho eu, no espaço de um ano, porque não há capital suficiente para fazer face à necessidade de aumentos de capital que nós vamos ter daqui para a frente, porque os bancos vão entrar em cumprimento. Esta questão da dívida pública nacional nas carteiras dos bancos é séria e vai ter impacto a nível dos fundos de pensões, vai ter impacto a nível do retorno dos fundos de investimentos geridos por esses bancos, a nível dos patrimónios geridos por esses bancos e vai ser complicado fazer face a este re-rating que nós temos pela frente. Se em cima disto nós acharmos que a dívida vai ser reestruturada ou que vamos entrar em incumprimento, então a pancada vai ser muito maior na nossa banca. E nesta altura, Inês, o Banco Central Europeu, que tinha sido um suporte tanto para a banca como para a dívida pública, parece que está disposto a continuar a ser suporte para a banca, mas no caso da dívida pública parece que já desistiu de atuar no mercado. Isto ainda vai complicar mais estas contas, nomeadamente da banca? Poderá complicar. Eu diria que a posição do Banco Central eles têm tido uma atitude bastante inteligente na forma como separaram a política monetária habitual da política monetária de suporte a países na situação em que nós nos encontramos, que é um bocadinho ingrato, uma situação ingrata, e o que está a acontecer, eles estão efetivamente a reduzir de forma significativa a ajuda em termos de compras de obrigações, é uma situação que não vai ser, enfim, nitidamente não é muito positiva. Dizendo isto, devido ao facto de nós teremos agora uma ajuda, esperamos nós, porque, enfim, tudo isto agora está a ser posto em questão por causa da Finlândia, digamos que é menos dramático, é totalmente normal, põe-nos numa situação um bocadinho mais delicada, mas é normal que se comece a retirar, de certa forma, uma parte do apoio e dos estímulos, sendo que nós vamos ter agora um apoio mais alargado. Portanto, por um lado é normal que o BCE faça isto. Agora, é verdade que é uma situação complicada para os bancos que têm toda esta dívida, mas eu também teria algum cuidado no sentido em que esta dívida vai ser verdadeiramente um problema se houver uma reestruturação. Portanto, não, é certo que é uma rede de salvação, de certa forma, que nos está a ser retirada, mas não é necessariamente um problema muito imediato. Será
um problema muito sério se houver uma reestruturação da dívida. E nesta altura o próprio Banco Central Europeu, que obviamente tem uma grande exposição à dívida europeia, também já estará a fazer contas esse cenário de reestruturação da Grécia? Certamente estará a fazer contas, porque é uma situação séria e se vier a acontecer, põe também em causa a própria situação do BCE. Portanto, deverão estar a pôr essa questão. A questão de saber se vai haver uma reestruturação ou não é muito complicada. Há vantagens e inconvenientes. As vantagens para a Grécia e mais tarde, para se acontecer, ou se houver alguma hipótese de acontecer em Portugal, tem vantagem, obviamente, de limitar, enfim, de permitir um certo alívio para os países em questão, mas eu penso que é preciso ter muito, muito presente a enorme falta de confiança que isso traz no futuro para os mercados. Portanto, é sempre uma solução que me parece muito, muito delicada e que eu acho que todas as partes envolvidas terão imenso cuidado em alguma vez sequer pensar em utilizar. Seria como abrir aqui uma caixa de Pandora. Esta semana já se falou de riscos superiores à queda do Lehman Brothers. É uma situação que eu se calhar vejo com maior grau de probabilidade, porque há uma questão política por trás desta questão da reestruturação da dívida, e isso tem a ver com a pressão destes países da Europa do Norte que querem que parte destas perdas sejam partilhados também por investidores particulares, porque politicamente para eles é difícil depois justificar internamente que grande parte do custo da salvação da Europa do Sul seja apenas feito à conta dos contribuintes alemães. E, portanto, eles também exigem que, de certa forma, quem os financiou do lado privado também acarrete com os custos desse mesmo financiamento. E, neste momento, os haircuts que se discutem andam à volta de 15%, 20%, 25% da dívida emitida. Eu não acredito que se chegue diretamente a essa situação. Estou de acordo. Eu acho que vai haver provavelmente uma renegociação da dívida, uma reestruturação dessa dívida e, no limite, caso isso não seja suficiente... Alargar as maturidades. Alargando as maturidades, que é o processo normal. Aliás, é isto que está a ser discutido atualmente na Troika, que está cá a analisar as nossas contas, é a reestruturação da nossa dívida. Isso está posto em cima da mesa. Mas o passo seguinte à reestruturação da nossa dívida vai ser, provavelmente, entrarmos em incumprimento. E isto mais por uma questão política destes países que nos estão a financiar, porque internamente têm que justificar isto, quer dizer, não faz sentido que sejam sempre apenas eles a pagarem o custo deste erro de gestão de finanças públicas na Europa do Sul, mas sejam também todos os investidores particulares que investiram nessa dívida. E se isso acontecer, então vai ser problemático para os nossos bancos, e quem detém a nossa dívida não são só os nossos bancos espanhóis, são só os nossos bancos, como os bancos espanhóis, como os bancos alemães, e portanto aí estou de acordo, isto pode abrir uma caixa de Pandora e um problema que pode vir a ser muito sério. Temos que, sobretudo, a Alemanha, que tem obviamente, esta oposição a estar a financiar os países do Sul, mas é dos países que têm maior exposição à dívida grega. Exato, por isso é que isto é uma negociação que não é fácil, não há uma solução simples para isto, vai ter que haver compromissos de parte a parte, e é muito provável que não se chegue a essa situação, mas caso ela aconteça vai ser muito penosa para as contas de quem detém este tipo de títulos em carteira. Inês, há pouco falava da situação de Portugal e do facto de não estar ainda definido aquilo que vai acontecer. Ontem, Olli Rehn lançou este alerta de que se a Finlândia não aprovasse o pacote de ajuda a Portugal, então não haveria ajuda. Qual é a alternativa neste caso? É seguir o modelo da Grécia? Há alternativas. A dizer que não há alternativa foi uma mensagem muito forte que ele estava a tentar transmitir. Condicionar mais do que... Exatamente. Mais do que outra coisa. Exatamente. Existem alternativas, nenhuma delas especialmente simpática ou fácil. Portanto, as alternativas são que a Comissão Europeia e o FMI podem individualmente financiar o país. Portanto, o problema que se põe, e às vezes existem dúvidas a esse nível, é que existem 3 formas de financiamento dos países. Portanto, o mecanismo europeu de salvação, digamos, dos países periféricos é composto de 3 instituições diferentes. A primeira é a Comissão Europeia, que pode, usando os fundos portanto, os fundos da União Europeia como garantia, pode emitir dívida até 60 mil milhões de euros. Depois tem o FMI que pode emitir 250 mil milhões de euros. E, finalmente, tem o Fundo de Estabilização Financeira, o Fundo Europeu de Estabilização Financeira, que em 2013 será substituído pelo Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira, que pode emitir até 440 mil milhões de euros, garantido por fundos, mas fundos dos Estados-membros individualmente, dos Estados-membros da zona euro, não é da UE27. A questão que se põe é que a Finlândia não quer. A Finlândia vai ter de votar para permitir utilizar apenas as garantias, que é a única coisa que se pede nesse fundo, para permitir que se usem as garantias, a Finlândia precisa de votar isso no Parlamento. Portanto, as eleições põem em causa apenas o Fundo de Estabilização,
o Fundo Europeu de Estabilização Financeira e não as outras duas instituições. Portanto, os 440 mil milhões. Põe em causa os 440 mil milhões. Portanto, o FMI e a Comissão continuam a poder emprestar dinheiro. Mas depois, dentro do Fundo de Estabilização Financeira, há uma alternativa. Em vez de recorrer a esse fundo, era depois cada Estado-membro individualmente, excluindo a Finlândia, decidir que sim, que sempre põe as suas garantias para a frente. Isso obrigava a renegociar bilateralmente com todos os Estados-membros. Demora tempo, não é impossível, mas demora tempo. Existe uma terceira alternativa, que é uma alternativa muito apreciada em geral pelas instituições europeias, que é dizer à Finlândia, vocês aceitam, mas nunca vão ter de fazer nada. E, portanto, isso acontece. Pode acontecer, aconteceu no caso da Grécia, com alguns países, o que acontece a seguir é que a Finlândia acaba por ver, não diria os seus direitos retirados, mas acaba por ser um bocadinho posta de parte em certas decisões de cariz mais político. Portanto, dizer que não é possível também não é verdade. É possível, é simplesmente bastante mais complicado e, portanto, poderá não chegar a tempo. O nosso problema não é tanto ser possível ou não, é o tempo quando... enfim, que demora a chegar os fundos, porque em junho temos um refinanciamento importante. Pois, e aí, nessa alternativa, se de facto chegarmos a esse impasse político e burocrático na União Europeia, seria o Fundo Monetário Internacional avançar? O Fundo Monetário Internacional poderia avançar rapidamente e mesmo a Comissão Europeia pode avançar diretamente sem pedir autorização aos Estados-membros. É certo que, porque tem o fundo que já tem, é garantido pelo próprio dinheiro da Comissão, já existente, não... portanto, isso não seria um grande problema. Seria um problema político também, provavelmente ignorar o desejo da Finlândia, mas isso, se calhar, era mais facilmente ultrapassável. Seria para resolver mais tarde. Pedro, voltando aqui à questão da renegociação e a esta alteração do Fundo de Estabilização Financeira pelo mecanismo de estabilização, vamos assistir também aqui a uma luta entre o Fundo Monetário Internacional e as instituições europeias para ver quem serão os credores com direitos privilegiados para receber a dívida em caso de reestruturação? Eu penso que essas questões vão ser todas definidas à partida nos contratos que vão ser negociados e isso vai ser acautelado. Esta questão da reestruturação vai ser uma questão política e vai ser uma questão política que vai levantar confrontos a nível da União Europeia, porque as implicações são muito grandes caso isso venha a acontecer. Agora, estas coisas podem acontecer da noite para o dia, quer dizer, eu recordo-me sempre da situação da Rússia, a Rússia que na altura, enfim, toda a gente dizia, era impossível a Rússia entrar em cumprimento, porque a Rússia tem o botão das armas nucleares e, quer dizer, aquilo no espaço de um fim de semana ficou tudo resolvido e a Rússia entrou em cumprimento e por simplesmente não pagou. O mesmo aconteceu com a Argentina. E isso são situações que podem vir a ocorrer com alguma facilidade, sobretudo se por detrás houver uma questão política muito forte que tem a ver com eleições internas, porque nós temos que perceber que todo este apoio que nós temos da Alemanha, ele vem a um preço que é o desgaste da imagem da Sra. Merkel. Portanto, isto vai tudo, a decisão vai acabar toda por vir mais por via de questões internas na Alemanha do que propriamente por questões de lógica de mercado. Agora, do ponto de vista de, se quisermos, de saúde do próprio mercado financeiro, seria totalmente desfavorável termos uma situação de incumprimento. Pedro e Inês, peço que façamos aqui uma pausa nesta conversa para olharmos para o dia no PSI 20.